É inegável a sua habilidade retórica, oratória, a forma com que domina o assunto. E é claro que isso traz maior facilidade para ter acesso a alguns argumentos, a alguns fundamentos, às provas que nós precisamos. Eu inicialmente questiono a Vossa Excelência. Vossa Excelência acredita em Deus, é católico, conhece a palavra de Deus? Eu sou convertido no ano de 2018, sou evangélico. Evangélico. Então, com certeza, o senhor já leu a Bíblia. E a Bíblia ela nos ensina, no livro de Romanos 3:23, o seguinte: lembrar que ninguém é perfeito, todos erram, até os que têm poder. O que nos diferencia é a humildade para reconhecer e mudar. Nós sabemos que a perfeição está tão somente no reino dos céus. Porque quando a Vossa Excelência fala com toda elegância, com toda seriedade com que apresenta os fatos, parece que o período em que Vossa Excelência atuou foi um período que não houveram erros. Foi um período que somente tiveram acertos, e isso não é verdade. Um governo feito por homens é um governo que falha. Nós, enquanto seres humanos, podemos errar, mas é importante que a gente reconheça e tente mudar, corrigir para buscar a tão sonhada perfeição. Me chamou a atenção quando o relator ele fez a seguinte pergunta sobre o filho do ministro Lewandowski. E o senhor afirmou que isso é de acordo com a ata notarial. Se você fosse presidente, você disse, abre aspas, se eu fosse presidente, eu demitiria o ministro Lewandowski, porque os grandes escândalos até agora, o filho dele está envolvido e tem uma relação enquanto advogado da CBPA. O senhor lembra dessa afirmação? O senhor pode me confirmar? A minha afirmação se diz por princípios de gestão, né? Nós fomos muito duros no governo Bolsonaro durante todo o tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós erramos. Nós somos humanos, como qualquer um erra. Agora, quando eu venho aqui para apresentar o que nós fizemos, eu tentei mostrar que nós perseguimos ser eficientes, nós perseguimos ser justos, nós perseguimos coibir fraudes. Agora... Mas por qual razão a exoneração do Lewandowski? Pelo fato do filho dele ser advogado de uma associação, a CBPA? Não. Ao que eu recebi a informação, quando foi feita a pergunta, é que havia... É que o filho dele é advogado de uma associação que descontou dinheiro... Não é filho de uma só, é mais de uma. Exato, que tirou dinheiro de aposentado. Então, pelo fato do filho dele ser advogado de uma associação que tirou dinheiro de aposentado, o senhor, como presidente, exoneraria o ministro da Segurança Pública. Então, da mesma régua, da mesma forma que o senhor exoneraria o ministro Lewandowski por ter um filho que advoga para a associação que roubou dinheiro de aposentado, o senhor exoneraria Vossa Excelência, si próprio, pelo fato do seu filho ser advogado de uma associação, no caso aqui eu me refiro à Unibap, a nova Unibrasil, ou pelo fato de ser o seu filho, o senhor não exoneraria pelo simples fato só de ser o seu filho? Deputado, eu tenho critérios claros, eu não era ministro da Previdência, nem existia o ministério. Não, a pergunta não é essa, ministro. Não, é essa sim. Não é essa, porque eu estou fazendo a pergunta, por isso que eu digo que não é essa. Educadamente, eu reforço a pergunta. A pergunta é a seguinte, a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. Mas eu não tenho. Se Vossa Excelência exonera o ministro da Segurança Pública pelo fato do filho dele advogar para a associação que roubou aposentado, eu pergunto, no plano hipotético, se você, enquanto presidente, tem um ministro da Justiça que tem um filho que também advoga para a associação, nesse caso, o senhor não exoneraria o seu próprio filho porque o seu filho advoga para uma associação que também roubou aposentado. Então, exonera o filho do Lewandowski, mas não exonera o seu próprio filho, sendo que os dois fazem a mesma coisa, advogam para a associação que roubou aposentado? Essa é a pergunta. Deputado, o senhor fez uma pergunta, o senhor começa a sua fala lembrando um versículo de Romanos, sim, escrito por Paulo. Mas o senhor usa dois pesos e duas medidas. Não, não sou eu. Meu filho não advoga, meu filho ainda tem 3 anos. Quem advoga para uma associação é o filho de Vossa Excelência. E a pergunta que eu faço, com todo respeito, que nada mais importante para mim é a família. Não, não pode, porque sou eu que faço a pergunta e o senhor responde. Eu respeito o senhor. A questão que eu estou perguntando aqui é clara e objetiva. O senhor está aqui como depoente, eu estou fazendo questionamento, eu gostaria que o senhor respondesse. A questão é clara e objetiva. Não há nada para mim mais importante que a família. Todos aqui sabem disso. Para todos vocês, acredito que é a mesma coisa. Vossa Excelência afirmou nesta CPMI que se o senhor fosse presidente, você exoneraria o Lewandowski pelo fato do filho dele advogar para a associação que rouba aposentado. Ponto. E eu lhe pergunto, o seu filho também advoga para associações que roubaram aposentados. Então, se o senhor exonera o filho do Lewandowski, ou melhor, se exonera o Lewandowski, eu lhe pergunto, o senhor não se exoneraria
o senhor deixaria o seu filho advogando para a associação que rouba aposentado, utilizando tráfico de influência? Eu não quero aqui politizar. Isso me lembra muito, ministro, o que aconteceu no governo Bolsonaro quando ele exonerou o ministro Moro, por não permitir que ele utilizasse a Polícia Federal para fazer o que é certo, pelo fato da Polícia Federal alcançar os filhos do então presidente. Então aqui a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. A minha pergunta é clara, já vi que Vossa Excelência não vai responder. Eu vou tentar por uma vez. O senhor se exoneraria? Vou lhe responder. A pergunta que eu fiz... A colocação que eu vou lhe fazer é a seguinte. Mas pode ficar calmo. Eu tô calmo, mas é que quando mexer com o seu filho, quando ele crescer, o senhor vai ficar exatamente Mas eu não estou mexendo com o seu filho, eu estou fazendo uma pergunta. Sim. Eu estou fazendo uma pergunta, por favor. E vou lhe explicar por quê. Eu estou fazendo uma pergunta. Então o senhor faça a pergunta que depois eu respondo. Não, claro. Na verdade, veja só. O senhor está indignado, talvez como Lewandowski seja agora. Porque o senhor disse que exoneraria Lewandowski pelo fato do filho dele advogar para uma associação que roubou aposentado. Ponto. Eu sou advogado. Advogar para quem comete crime não significa que você concorda com quem comete crime. A pergunta que eu estou fazendo é bem simples, é bem clara. O senhor entendeu agora? A pergunta é, o senhor que disse, não fui eu, que exoneraria o Lewandowski pelo fato do filho dele ser advogado de associação que roubou aposentado. Ponto. Você que disse. E aí eu lhe pergunto, o seu filho também advoga para a associação que rouba aposentado. Está aqui, o seu filho advoga para a empresa, a associação Unibap, que é a Unibrasil. E o senhor até agora não consegue me responder. O senhor se exoneraria? Não, mas o senhor quer fazer discurso. Eu estou fazendo uma pergunta, então responda, por gentileza. Há uma diferença abissal. Qual é? No momento em que ao contrato com o filho do ministro, era de conhecimento público o roubo. Não havia nenhum fator que remetesse para roubo, desvio, no período, porque eu tenho certeza que o meu filho, eu vou falar com o presidente, que também é cristão, claro, que se baliza pelos mesmos princípios que o senhor deve educar o seu, claro, que foi assim que meu pai me educou, não compactuaria com quem desvia dinheiro público. Perfeito, concordo. Mas então eu estou lhe garantindo o seguinte, não há nenhuma contradição no que eu estou dizendo. Eu concordo, senhor ministro, mas por uma questão que eu concordo. Não era ministro, não havia roubo, não havia roubo. Certo. E o contrato dele encerrou antes de eu ser ministro. Perfeito, o senhor já respondeu, mas veja só, o que o senhor está alegando é a presunção de inocência. O que o senhor está alegando é que ninguém pode ser condenado sem um trânsito e julgado de uma sentença. Presidente, eu só preciso concluir. Então, o senhor, presunção de inocência, contraditório e boa-fé. Boa-fé. O senhor está presumindo a boa-fé do seu filho, como eu acredito na sua boa-fé dele. Mas assim como o senhor faz um discurso para cortar e fazer o like de dizer que exonera o Lewandowski, esse seu discurso não casa com a sua prática. O senhor está querendo justificar que seu filho não tem conluio com prática criminosa. Eu não estou acusando isso. Eu estou dizendo que se o senhor vai exonerar Lewandowski, o senhor tem que se exonerar também. Esse é um grande erro. E por mais que o senhor fale isso, com todo respeito, o senhor percebe que pela forma como eu estou perguntando, não estou lhe desrespeitando. Eu respeito a família, respeito não só a minha, principalmente a sua família, de todos, mas eu preciso fazer aqui essas perguntas. Quando a senhora fala que não há um conluio, é estranho. Por qual razão? Senhor presidente, só o silêncio na sala, por gentileza. Por favor. O deputado Duarte, só uma observação. A fala foi do relator, não foi do depoente. O senhor pode observar aí nas notas. É do relator. Não, mas aí ele acaba de confirmar aqui que exoneraria, que se tiraria, se assim o fizesse. Mas só então, para concluir, se o senhor puder só recompor meu tempo, senhor presidente. Pois não, um minuto para o deputado. Obrigado. O seu filho advoga para a Unibap, certo? Unibap. A Unibap, ela cresceu de 53 mil para 99 mil associados. Então, eu não estou dizendo que é só a aparência de que há um favorecimento durante o governo que o senhor participou. Se a gente pegar mais dados na Unibap, que é a associação que o seu filho advoga, vai perceber que em 2021 eram apenas R$ 3.189.828, subindo para 2022 para mais de R$ 38.452.000, fechando 2023 mais 55 milhões. Então percebe a justificativa da minha pergunta. De fato, existem aparências de práticas ilícitas, por isso eu fiz a pergunta. A alteração do decreto. Senhor presidente, está impossível, está parecendo uma... Por favor, silêncio. Está parecendo um call center aqui. É da consultoria Curitiba, não? Tem mais gente com ligação na... Por gentileza, que eu preciso só me concentrar aqui. A alteração do decreto. Não dá, presidente. Senhores, por favor, silêncio, por gentileza. Por gentileza. Senhor presidente, só para a recondução aqui, para eu poder concluir aqui. A alteração do decreto. Uma pergunta clara, sincera e objetiva. Em 28 de outubro de 2020,
houve alteração do decreto 10.537 de 2020, alteração do artigo 154, inciso 5, que fez com que houvesse aumentos no número de descontos. Exemplo aqui, a gente pode trazer a Unibap, a mesma Unibap. Em 2021, subiu de 5 milhões para 2022, mais de 40 milhões. Ou seja, o senhor pode me confirmar que a alteração desse decreto foi um erro? Somente objetivamente sim ou não? É claro que não. Ah, perfeito. Eu entendo, então, e discordo que há um erro. Porque a partir do momento que você flexibiliza, a partir do momento que você abranda os critérios regulatórios, você permite que essa associação roube mais aposentado. É isso que, assim, eu concluo a minha fala. A gente não tem como voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente tem como mudar agora e fazer um final diferente. Enquanto que a gente estiver fazendo uma passagem de pano, dizendo que o governo do justo, o governo do perfeito, não reconheceu os seus erros, a gente vai continuar testemunhando aposentado morrendo sendo descontado. Isso a gente não pode aceitar. Aqui eu não vou entrar nessa briguinha de Flamengo e Vasco, direita e esquerda, de partido A, partido B. Tem gente boa e gente errada em tudo que é partido. Tem gente que rouba em partido de esquerda, assim como tem gente que rouba em partido de direita. O que a gente precisa é fazer um juízo, uma autoavaliação, porque é muito mais fácil criticar o próximo do que fazer uma autocrítica. E, infelizmente, eu vi que Vossa Excelência não consegue fazer uma autocrítica. Portanto, senhor presidente, aqui eu teria outros questionamentos para fazer. Meu tempo acabou sendo tomado, mas eu queria que nesses segundos que restam, que você pudesse explicar por que pessoas que foram beneficiadas pela sua gestão foram mesmas pessoas que doaram para a sua campanha eleitoral. Por exemplo, o Felipe doou 60 mil para a sua campanha eleitoral. Quem é o Felipe Macedo? O Felipe Macedo é da Mar Brasil. A Mar Brasil que recebeu mais 17 milhões durante a sua gestão. Não foi só o Felipe. Tem também a empresa Facta. A empresa Facta que firmou um ACT todo irregular. Firmou um ACT em 2021. ACT esse todo irregular porque a documentação só foi apresentada em 2024. E é exatamente essa empresa Facta, através do Everton, que fez uma doação de 25 mil reais para sua campanha. Aí o senhor vem me dizer que não, que isso é coincidência, que isso é perseguição. Não é. São indícios. São os mesmos martelos que martelam em uma gestão, tem que ser os martelos que martelam na sua gestão. O senhor não pode dizer que a sua gestão cometeu erros, que esses erros podem ser blindados e esses mesmos erros praticados por outra gestão têm que ser criminalizados. Aqui eu não estou para defender a direita nem para defender a esquerda. Aqui eu estou para defender o Zé Belmiro, que fica lá no município de Miranda do Norte. Zé Belmiro que fica e defende o aposentado, defende o pensionista e defende o seu próprio direito. A gente precisa garantir que essa pessoa seja vista e seja lembrada. E é por isso que aqui eu conclamo, senhor presidente, que o nosso ministro que aqui está presente possa, nesse tempo que resta, evitar esse discurso de que eu estou certo, de que tudo que eu fiz está certo e que os outros estão errados, porque, infelizmente, nós somos falhos, mas nós precisamos reconhecer o nosso erro e fazer diferente. Presidente, pela ordem. Pois não, Excelência. Eu estou trabalhando tanto, vou defender aqui meu direito autoral. É o pouco que eu tenho. Eu coloquei uma fala de um jornal dizendo: filho de ex-ministro de Bolsonaro atuou para a entidade da farra do INSS. Antes de eu fazer a pergunta, eu declarei: deixe-me dizer uma coisa, por exemplo, se eu fosse presidente da República, eu demitiria o ministro Lewandowski, porque nos grandes escândalos de agora, o filho dele é advogado. Todo o grande escândalo, inclusive o do INSS, o filho do ministro Lewandowski da Segurança é advogado. E continuei, mas ministro, o seu filho, que é a parte que mais dói na gente, também advogou para aquela entidade que eu acabei de falar. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: ele virou advogado porque o senhor era o ministro da Previdência? Então, só para dizer, deputado Duarte, que a fala sobre demissão do ministro Lewandowski foi minha. O depoente respondeu outras coisas, mas nesse caso eu faço questão de dizer o que eu penso. E pouco importa, foi o Lewandowski hoje, ou quem fosse amanhã, ou foi ontem. Perfeito, presidente. Só como só por não, Excelência. Obrigado. Mas, de fato, pode ter havido um engano em quem foi o autor na taquigrafia, mas logo no início, todos aqui viram, e está na taquigrafia agora, que o ministro Onyx, ele repetiu, ele afirmou que se fosse, ele demitiria o Lewandowski. E é por isso que eu fiz a questão, exatamente para que a gente não tivesse duas medidas. É a nossa contribuição. Eu queria... Quero sim. Primeiro, eu queria dizer que se trata de um sofisma, né? Porque são completamente diferentes as circunstâncias. Eu lamento muito, peço desculpas públicas ao meu filho Pietro Lorenzoni, porque tudo isso é para me atingir.
Só isso. E ao governo Bolsonaro, mais nada.